Pronto. Compramos o pão pro bando. Ontem, enquanto eu não fiquei, eu queria ter ficado acordado mais tempo, mas não fiquei. Tava realmente com sono atrasado. Isso lasca a gente de muitas maneiras. Mas antes de dormir, eu tive tempo de fazer umas pesquisas e umas reflexões que gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei que nós estamos em tempo de guerra, né? E acaba sendo um assunto. Não, a gente não consegue falar de outras coisas, porque, bom, tem guerra, né? E a gente está envolvido, mas o Brasil não está envolvido, está neutro. Sim, o Brasil está neutro, está fazendo questão, junto com a América do Sul, na verdade a América Latina inteira, de manter a neutralidade. Por mais que a Europa tente fazer firula, a América Latina está neutra e vai se manter neutra. Não tem nada a ver com esse conflito, nada. Não é um problema nosso, certo? Na verdade, se a Rússia vencer, é uma solução excelente para nós. Porque o inimigo não é nosso inimigo. O inimigo são os Estados Unidos. Certo? A gente não fez os Estados Unidos nosso inimigo. Eles se fizeram nossos inimigos. Já promoveram 77 intervenção militar, golpe de Estado, e todo tipo de coisa aqui na América Latina. Certo? Só os Estados Unidos. Só no Brasil, derrubaram o Getúlio Vargas, golpe militar, derrubaram a Dilma. Só no Brasil. Teve Argentina, porrada de vez, Chile, todos os países da América Latina, com exceção da Colômbia, mas já estão tentando agora, né? Porque não deu certo para eles pela primeira vez. Os Estados Unidos intervieram. Então o nosso inferno tem um nome, são os Estados Unidos. Se eles perderem na Ucrânia, é ótimo para nós, excelente. Quando terminar o Império Americano, a gente pode aspirar a ter paz, a ter progresso, a ter desenvolvimento, o que é muito difícil com aquela desgraça no norte, nos perturbando, corrompendo. Nossa elite não precisa ser corrompida, né? Elas são corruptas por excelência, mas se aproveitando da sordidez e da corrupção das nossas elites. Então, mas a gente não está envolvido. A Rússia nunca nos fez nenhum mal, nunca, jamais nos fez nenhum mal. País nenhum da América Latina, certo? Jamais. Ela nunca nos fez nenhum mal. Peraí. Os Estados Unidos nos fez muito mal. Mas, reitero, não estamos envolvidos. Não estamos envolvidos, de forma alguma. Então, e vamos continuar não nos envolvendo, porque não é problema nosso. Isso é um problema dos Estados Unidos. Na verdade, também não é um problema dos Estados Unidos. Não tinha nada que se meter lá. Certo? A Ucrânia está a milhares de quilômetros dos Estados Unidos. Mas não tinha nada que fazer lá. Assim, né? Se fosse no Canadá, no México, nas Bahamas, na Groenlândia, até poderia ser. Mas está na Ucrânia, que também não tem nada a ver com os Estados Unidos. Eles foram lá causar inferno. Foram, como eu já disse outras vezes, bater na porta do diabo, só que dessa vez ele atendeu. Agora, segura os BO, não tem nada a ver com isso não. De toda forma, como eu disse, os Estados Unidos perdendo, sendo derrotados, para nós é ótimo. A gente não está envolvido, mas se especificamente os Estados Unidos perderem, aumenta a nossa chance de finalmente ser livres. Agora, se eles ganharem, aí nós estamos lascados de vez, com gosto, né? Então, o nosso está na reta também. De toda forma, minha reflexão não foi sobre isso, porque isso também é guerra. Eu estava refletindo sobre a questão da energia. Porque quando os Estados Unidos começaram esse conflito, foram eles. Certo? A agressão russa, isso é uma narrativa. Os Estados Unidos patrocinaram o Euromaidan, a ascensão dos fachos, né?
a derrubada do presidente legitimamente eleito Yanukovych. Aí colocou primeiro o Poroshenko, né? Depois colocou o títere comediante. Então foram os Estados Unidos, vitória nula, eles demitiu. Aí eles forçaram os russos, 14 mil russos étnicos trocados de plano espiritual por conta das forças ucranianas, apoiadas pela OTAN, certo? Boicote, sanção. Depois o exército ucraniano tinha montado um exército enorme para invadir o Donbass. E a Rússia foi obrigada a reagir. A Rússia foi reativa. Ela reagiu. Porque a opção era deixar os russos étnicos do sul do Donbass serem massacrados pelos ucranazes. E isso é intolerável. Putin fez um discurso histórico de 1 hora e reagiu. Aí, oh meu Deus, a agressão, russos malvados russos. Era o que eles queriam desde o começo. Provoca. Aí quando você toma um soco, nossa, olha lá a violência. É mais ou menos o que o Estado de Israel faz, né? Esse joguinho. Derruba a casa da Palestina, ataca a Palestina, prende criança, massacra idoso, atira em jornalista. E aí quando há uma reação, por menor que seja, oh meu Deus, o terrorismo palestino, estamos apenas nos defendendo, queremos paz. Esse joguinho sórdido e hipócrita, né? Só que, e uma coisa que eu já disse, os russos não são os palestinos. Eles têm muito com o que se defender e mostraram, estão mostrando isso. Mas, como a gente estava dizendo, pouco antes do conflito, qual que era o objetivo dos Estados Unidos? Quer dizer, o inferno pelo inferno, deixa eu ver, acho que ele não tem saída, né? Não, é um beco sem saída, então vou ter que sair por aqui. Catalão tem muitos poucos becos, esse é um deles. O objetivo era substituir a Rússia como fornecedora de petróleo e gás para a Europa, né? Tomar o mercado que era russo. Os americanos cometeram uma série de equívocos que são banais. Eles não tem como concorrer com o petróleo e o gás da Rússia, que é do tipo Brent, de melhor qualidade, é extraído numa região vizinha à Europa, né? Isso é uma expertise enorme. Enquanto o gás e o petróleo dos Estados Unidos são de xisto, custo elevado, poluente, ainda tinha que ser levado. A Rússia entregava o gás e o petróleo por meio de dutos. É um sistema eficiente, rápido e muito barato. Os Estados Unidos tinham que entregar por meio de navios petroleiros, navios feitos para levar gás, que eles nem tinham quantidade suficiente e que duplica o preço do produto gás, ou até triplica, e aumenta muito o preço do petróleo. Eles não tinham como concorrer com a Rússia. Mas se você força os imbecis dos europeus a sancionarem a Rússia, aí eles ficam sem opção e tem que comprar de você. Foram isso que os Estados Unidos pensaram. Só que acho que eles não contavam, não, com certeza eles não contavam, que eles atingiriam o pico da produção. E a partir de agora a produção deles só cai. Traduzindo, os Estados Unidos, um enorme consumidor de energia, não tem gás e petróleo nem para eles. E a coisa vai piorar com os anos. Inclusive é por isso que eles estão roubando petróleo da Síria e do Iraque com o apoio dos curdos e dos turcos. Porque eles se tornaram inimigos de todos os países exportadores de petróleo, né? Se tornaram inimigos de todos. E não tem mais de quem comprar. Aí estão roubando. Não, a Turquia está exportando petróleo para eles. Mas como a Turquia exporta o que não tem? Simples, roubando com apoio americano e curdo o petróleo da Síria e do Iraque. Mas a ONU inclusive condenou eles por isso. Condenou os turcos a pagar pelo petróleo que eles estavam roubando. A Turquia apelou e fechou o oleoduto.
né? Ficou bravinha por ter que pagar pelo que estava vendendo e não era dela. Aí os Estados Unidos estão numa situação complicada, que é aquela que nós já falamos. Eles não têm infraestrutura mais, porque não faz nem manutenção, quanto mais investimento. Infraestrutura você tem que investir e você tem que, no mínimo, fazer manutenção. Eles não fazem nenhuma das duas coisas. Né? Não é feito novas pontes, novas estradas, novas ferrovias. Pelo contrário, as que tem estão decaindo. Hidrelétrica, termoelétrica. A quantidade de produção de energia decai. As usinas nucleares são todas velhas. O país não tem mais capacidade industrial, porque transferiu tudo para a China. Então está numa situação terrível, não tem mais dinheiro, que a dívida está enorme e a inflação está alta, quer dizer que eles não podem fazer dívida pública para bancar investimento, já que a inflação está na estratosfera. Na época da Grande Depressão, foi possível o New Deal, porque o país estava sob estagflação. O que é estagflação? Estava a economia indo por saco, mas com deflação, ou seja, inflação negativa. Como estava com deflação, que é um perigo até maior que a inflação, inclusive, foi fácil pegar dinheiro público, fazer dívida e investir, porque não ia gerar inflação. Agora, não, a situação é completamente diferente. E a crise de 2008, eles superaram essa. Por que a de 2008? Por que não vão superar agora? Simples. Porque a de 2008, eles também fizeram investimentos públicos, chame-se como quiser, né? Nacionalizaram a dívida, mas deixaram os bancos recuperar, tomando as propriedades das pessoas. E puderam nacionalizar a dívida porque havia uma liquidez interessante. Todo mundo aceitava o papel da dívida pública americana, então eles podiam aumentar essa dívida, aparentemente, até o fim do mundo, né? E aumentaram a dívida pública, se endividaram para os bancos não quebrarem. Que as pessoas quebrassem, elas não estavam nem aí. Mas o importante é os bancos não quebrarem. Quebrou só o JP Morgan e o restante foi salvo graças aos contribuintes americanos. Porque é para isso que o contribuinte americano paga imposto, né? Para garantir lucro de banqueiro e do complexo industrial militar. Eles não têm saúde, não têm educação, não têm assistência social. Eles só pagam para sustentar banqueiro, agronegócio e complexo industrial militar, igual aqui no Brasil, só que aqui sem o complexo industrial militar, já que o entreguista do Bozo, o entreguista do Temer e o entreguista do Fernando Henrique Cardoso praticamente acabaram com a nossa indústria de defesa. Então, é basicamente a mesma coisa. Perfeito? Então, no caso americano, especificamente, o que aconteceu foi que naquela época eles puderam se endividar. Na crise do Covid, eles acharam por bem injetar dinheiro na economia, o que só aumentou a dívida em 6 trilhões de dólares. E não aumentou a produção, porque as pessoas pegaram essa dívida, esse dinheiro, para aumentar a economia e não consumiram. Eles usaram para pagar a dívida do cartão, ou seja, pegou esses 6 trilhões e transferiu para banco, igual foi feito em 2008. E os bancos são um problema, não a solução. Esse negócio de pagar dívida é normal. Quando roubaram minhas terras e eu fiquei sem nada, e eu estava com a minha mãe na cidadezinha de Minas Gerais, eu tive que me sustentar minha mãe, e estava sem renda porque minhas terras foram roubadas. Aí eu me endividei. A última das minhas dívidas eu paguei hoje. Eu olhei, eu recebi uns Pix. Eu preciso de muita coisa. Preciso do canal. Preciso pagar um conserto. Se tiver conserto, se não tiver, tem que comprar uma webcam nova. Tem que ver como é que tá a minha mesa de som. Mas, quer dizer, isso é investimento, certo? Ele é necessário. Mas eu tinha dívida de 2021.
Aos trancos e barrancos eu consegui pagar tudo, menos uma que tinha ficado do Mercado Pago. E aí, graças a Deus eu acordei, tinha uns Pix, juntei com tudo que eu tinha e vai dar para me pagar meu último credor, que é o Mercado Pago. Aí eu vou estar finalmente livre de dívida. O rico gosta de fazer dívida. O rico gosta de fazer dívida, o pobre não. Deus me livre de dívida. O que as pessoas pobres têm é a palavra, é o nome. Você não pode sujar o seu. Então, ontem, graças a pessoas muito generosas, acho que elas nem sabiam disso, elas têm até medo de ficar chateada. Nossa, o líder vai poder comprar o webcam ou ver o que está errado com a mesa de som. Mas eu vou usar esse dinheiro para terminar de pagar minhas dívidas. As últimas, graças a Deus. Dá uma sensação que os Estados Unidos não. Eles fazem dívida para arrecadar dinheiro das pessoas, é o que acontece. E as pessoas dos Estados Unidos, elas são como as pessoas honestas do mundo inteiro. Se elas têm dívida, elas procuram pagar. Então foi o que elas fizeram com os trilhões que os Estados Unidos mandou para incentivar o consumo. A grande maioria das pessoas fortemente endividada não fortaleceu o consumo. A grande maioria das pessoas pagou dívidas, ou seja, transferiu dinheiro para banco. Eu não estou aqui reclamando do Mercado Pago não, gente. Pelo amor de Deus, eu que estava devendo para eles. E eles não me fizeram desconto, senão não teria como pagar. Então obrigado Mercado Pago, obrigado Mercado Livre, que eu já disse, eu paguei mês passado. Obrigado Banco do Brasil, obrigado Caixa. Fudi meu crédito, né? Meu crédito no Serasa, que estava em 760 pontos, quando eu tinha minhas terrinhas e podia plantar e vender meu feijão, deve ter caído para uns 250 por causa disso. Mas é a vida. É a vida, acontece. Mas pelo menos hoje eu tô livre. É uma sensação maravilhosa. Eu fechei acordo com o Mercado Livre, só não me mandaram o boleto ainda para me pagar. Mas graças a Deus, Virgem Santa e a todo mundo que me ajudou. É como se eu tô indo levar os documentos de pão pro bando, como se eu tivesse 1 tonelada a menos nas costas. Mas voltando, dessa vez os Estados Unidos não vão poder fazer o que eles sempre fizeram: aumentar a dívida, porque a dívida está imensa e está gerando inflação. E mais do que isso, muito mais importante do que isso, a desdolarização. Índia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos deram muitos passos no sentido da desdolarização nesses últimos dias. A desdolarização, deixa eu explicar para vocês. À medida que a globalização recua e a desdolarização acontece, menos dólares são necessários e são utilizados no comércio mundial. E esses dólares voltam para os Estados Unidos. Ou voltam para gerar consumo. Ah, mas por que não gera produção? Porque os Estados Unidos não tem mais infraestrutura, não tem mais mão de obra, não tem mais nem capacidade. Os administradores de lá aprenderam a mexer com dinheiro, não com empresa, não com produção. São duas coisas diferentes. Os administradores, o que chamam de administradores são gerentes financeiros. Então não tem como gerar produção, certo? Eles não têm mais matéria-prima, não tem mais. E o pessoal do frigorífico chegando no supermercado. Eu vou poupar a visão porque eu sei que tem muita gente que é vegetariana no canal. Vou até virar pra vocês não ter que ver a carne chegando. Pronto. Então, cestinho não pode ser usado na produção, ele vai ser usado no consumo ou no financiamento ao consumo, ou seja, no endividamento. Ou então os Estados Unidos compram
Esse pega esse dinheiro e transforma em título de dívida, ou seja, em dívida. Todo jeito ele vai gerar dívida. Ou ele gera dívida ou ele gera inflação. Se gera consumo e não tem produção, a inflação cresce. Para não gerar consumo, para ser transformado em dívida, o governo ainda tem que aumentar a taxa de juros. Já está em 5,25%, era de zero. O que significa dizer que a dívida vai crescer. Então os problemas dos Estados Unidos só ficam maiores com essa quantidade enorme de dinheiro voltando em função da desdolarização. Os Estados Unidos perderam completamente as maneiras de reagir à crise. Essa é a verdade, certo? Eu vejo muita gente, até me questiona, às vezes, principalmente na rede social das tretas, mas às vezes aqui também nos comentários, os Estados Unidos já escaparam de coisa pior. Não, nunca houve uma coisa pior do que aquele que está para acontecer. Nada, nem a crise de 29 chega perto do que está para acontecer. Porque na crise de 29 você tinha tudo isso, menos uma dívida imensa. Então essa dívida imensa que vai fazer a diferença. Também não tinha inflação, tinha deflação. Então agora tem uma dívida imensa que a humanidade, o planeta Terra, jamais viu. E deu inflação que só está crescendo. São duas coisas que não existiam em 29. Então essa crise vai ser muito pior do que a de 1929. Certo? Ela vai ser muito pior. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Ela está para estourar. E mais, em 29 os Estados Unidos tinham acabado de ganhar a Primeira Guerra Mundial, estavam numa situação de força. Agora eles acabaram de perder a guerra para o Afeganistão, onde enterraram 2 trilhões de dólares. Perderam a guerra do Afeganistão depois de ter perdido a guerra do Golfo. A guerra do Golfo eles perderam a do Iraque subsequente, tiveram que sair de lá, certo? E estão perdendo a da Ucrânia. Então uma coisa, uma crise terrível, quando você não tem inflação, não tem dívida e acabou de vencer uma guerra. Outra é uma crise horrível, quando você tem uma dívida imensa, impagável, você tem uma inflação enorme e você está se preparando para a terceira derrota consecutiva do campo de batalha. Então os instrumentos que os Estados Unidos tinham em 1929, quase 100 anos atrás, eles não têm agora. Não existe dúvida nenhuma disso. Há muito pouca coisa que eles podem fazer. Praticamente nada. Então, meu Deus, cana caiana também, olha. Da roxa. É da roxa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tem aquela bonita. Tá vendo? Tem aquela bonitona. É a melhor cana pra chupar que existe é essa. Eu tinha nas minhas terrinhas, eu tinha dela. Eu tinha muito tipo de cana. Tinha de um específico para fazer pinga, uma muito doce para garapa. Tinha dessa, uma totalmente roxa, a cana amarela e uma que não dá pelo. Tinha 6 tipos de cana. Eu sou um homem zeloso, sabe? Eu gosto. Mas voltando, então os Estados Unidos não tem nada que eles possam fazer. Mas eles, apesar de deverem, não sabiam disso. Eles tinham aquela confiança, aquela fé cega e irracional, praticamente de adolescente, sabe? Que acha que no final vai dar tudo certo, não importa o tamanho da cagada, vai terminar bem. É tipo de adolescente. Adolescente faz burrada, tadinho. Sem experiência, você acredita que as próprias convicções são uma realidade. E aí eles cometem erros, às vezes grandes. Por isso que eu sou radicalmente contra a diminuição da maioridade penal. Radicalmente contra. O cérebro humano mesmo só termina de se formar lá pelos 23, 24 anos. E a consciência mesmo só se forma, só se cristaliza o ser humano pelos 24, certo? E existe 24, 23, 24 é a idade. Mas 21 rola. 18 já é pouco. Você deveria ter uma responsabilidade limitada. Claro que você tem que ter punibilidade. Você não pode incentivar
a impunidade, mas a punibilidade deveria ser limitada, certo? Não de forma a ficar impune, mas também não de forma a desgraçar a vida de uma pessoa que cometeu equívoco quando ainda não tem maturidade para entender o que fez. Para entender de verdade. Ah, mas ele sabe o que é certo e errado. Sim, claro que sabe. Mas não tem ideia da consequência de tudo isso. Certo? Essa é a verdade. Por isso que eu sou contra redução da maioridade penal. É uma medida fascista, estúpida, que só prejudica os jovens. E não é porque eu não sou mais jovem que eu não vou me preocupar com os jovens. Os jovens são os filhos dos outros. Você que me vê e tem filho, ou tem neto, ou tem sobrinho, você sabe que eles são jovens, então que eles vão cometer erros. Você quer realmente que, sem saber direito as consequências do que é certo e do que é errado, eles paguem por isso o resto da vida? Claro que não quer. Então por que eu vou querer? Gente, que esse biscoito bonito, deixa eu até mostrar pra vocês. Uau! Comprei quebrador pra minha mãe, porque ela gosta. Tá, aqui ó, quebrador. Mas voltando ao assunto. Os Estados Unidos acharam que ia dar tudo certo. Eles provocariam a Rússia, a Europa deixaria de comprar gás e petróleo deles, nem isso aconteceu. E os Estados Unidos, eles próprios seriam os fornecedores, e com petróleo e gás caro, a indústria alemã, que é a principal da Europa, perderia competitividade e seria substituído pela indústria americana. E aí os Estados Unidos poderiam se reindustrializar. Esse era o plano, mas deu tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Eles simplesmente não olharam o quadro geral. Eles acreditaram que a Rússia não tinha tecnologia nem capacidade industrial. Ela tinha os dois. Que a Rússia seria destruída pelas sanções. Quem foi destruído pelas sanções foi a Europa, que era aliada deles. Então, e mais, as sanções, principalmente o roubo de centenas de bilhões de dólares da Rússia, alertou o planeta inteiro de que os Estados Unidos, se eles faziam isso com a potência nuclear, podiam fazer com qualquer um. E a partir dessas sanções, eles mesmos se lascaram. Porque o mundo inteiro foi deixando de utilizar dólar. Porque entendeu finalmente, Finalmente, que os Estados Unidos usavam o dólar como arma. Não só a taxa de senhoriagem para roubar o mundo inteiro, já explicamos isso. Certo? Porque a globalização praticamente obrigava todos os países do mundo a transacionar em dólar, tornando os dólares necessários. E aí permitindo que bancos, que seguradoras, que corretoras americanas pegassem um pouquinho do dinheiro de todas as transações comerciais do mundo e financeiras. Então não só a taxa de senhoriagem. O que aconteceu é que os Estados Unidos estavam usando o dólar como arma contra qualquer um. Então, para evitar o mesmo destino da Rússia, a desdolarização passou a acontecer em velocidade enorme, como uma avalanche, que desce uma velocidade muito grande com a força imensa. Então os Estados Unidos se lascaram junto à Europa, e vão destruir o capitalismo eles mesmos. Certo? Graças a uma série de decisões estúpidas, baseadas na crença que eles tinham, pelo jeito, de que era uma potência indispensável, o país necessário. Se lascaram, gente. Essa é a verdade. Não tem conserto que os Estados Unidos fizeram contra eles mesmos. Ok? Podem abrir o Guaraná e comemorar. Até mais.